Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, a aula do 9º ano, aula de número 2. Eu sou a professora Flaviane. Não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando, ao longo da nossa aula. Isso vai ajudá-los a responder as atividades depois. Então, vamos começar. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Guerra Fria e o processo de globalização, ok? Esse processo da Guerra Fria e todo esse processo de globalização, a Guerra Fria que trouxe essa globalização, eles são bem importantes para a configuração do mundo que a gente tem hoje e para compreender algumas das relações que nós temos hoje, ok? Então é uma aula bem importante. Qual é o nosso objetivo? Compreender como se deu, como ocorreu a Guerra Fria e o processo de globalização que a gente vivencia hoje. Então vamos começar. A globalização, o que é? Primeiro vamos definir ali. A globalização é o processo de aprofundamento da integração econômica, social e cultural entre países. Então, essa relação de troca que existe, tanto uma troca econômica, essa troca cultural, da gente poder ter acesso, a coisas de outros países tão facilmente, e toda essa troca que existe, então essa falta de barreiras ali, a gente pode dizer, essa falta de barreira que existe entre os países. Então a troca, ela ocorre de forma muito mais rápida, Tanto até a questão de transportes, a gente consegue se locomover, se transportar para outros locais de uma forma muito mais rápida e organizada. Então tudo isso é globalização, essa união, essa integração entre todos os países, uma integração geral. É impossível falar desse processo, da globalização, sem a gente mencionar, sem a gente entender a Guerra Fria. Após a segunda metade, do século XX, o mundo estava dividido em dois blocos, político e econômico. Então, era o bloco socialista e o bloco capitalista, ok? Então, aqui, para a gente entender cada um deles. Primeiro, o bloco socialista aqui. O bloco dos países socialistas, eles adotavam a estatização, ou seja, tudo pertencia e estava sob o controle do Estado, do país ali no caso. Sua economia era planificada, idealizada e executada pelo Estado. Tinha o fim da propriedade privada, então tudo pertencia ao Estado, não existia mais algo que era meu ou era seu, não existia propriedade privada, tudo era do Estado e o Estado distribuía igualmente entre a população. Então, tudo pertencia ao Estado que repassava, da maneira que ele bem entendia, à população. Esse bloco era influenciado principalmente pela União Soviética, que hoje foi extinta, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, era um conjunto de países, um bloco de países que estavam sobre esse regime socialista aqui. Então, o socialismo é isso, é o Estado controlando tudo, e ele distribuindo tudo, a sua bela maneira. O bloco capitalista, o que era o capitalista? O bloco dos países capitalistas, que é um sistema econômico caracterizado pela propriedade privada, o trabalho assalariado, a economia de mercado, a lei de oferta e procura, e a livre concorrência. Então, tudo que é oposto ao socialismo. Então, aqui é a economia, ela ditando como as coisas acontecem. Então, é uma interferência mínima do Estado. O Estado ele só está ali para oferecer a proteção ali na questão da política, o exército, a questão de protecionismo, e para regular, para ver se o mercado não está sendo abusivo nas suas relações ali de troca. Esse bloco era influenciado principalmente pelos Estados Unidos. Então, tirando aqui os países socialistas, aquele bloco socialista sob o regime da União Soviética, os demais ali eram países capitalistas. Então, eles tinham essa economia de mercado. Então, o que é meu, o que é seu, eu trabalho para conseguir o meu, você trabalha para conseguir o seu, Então, não era tudo compartilhado, tudo dividido, tudo centrado no Estado, que compartilhava, todo mundo tinha do mesmo, ok? O período de conflito e tensão entre esses dois blocos, que foi o bloco socialista e o bloco capitalista, ficou conhecido como Guerra Fria. Apesar dessa hostilidade, dessa rivalidade entre esses dois blocos, nunca existiu de fato um confronto militar direto entre essas potências, mas disputas econômicas e tecnológicas.
Então, eles nunca entraram em conflito armado um contra o outro ali, efetivamente. Nunca houve uma invasão dos blocos socialistas, né, no território ali americano, que era encabeçado, né, pelos Estados Unidos, e nunca houve, né, os Estados Unidos invadindo ali a União Soviética. Nunca houve um conflito direto, mas sim, né, nas disputas econômicas e tecnológicas. O que seria isso? Seria um sistema, né, mostrando por que o seu era melhor que o outro. E disputas tecnológicas, quem conseguia avançar, né, em questões tecnológicas antes que o outro. Nesse sentido, o conceito de geopolítica ficou em evidência, né, pela influência que essa guerra provocou no mundo. Geopolítica nada mais é que a área de estudos preocupada em entender as relações de poder entre os estados, entre os países, né, considerando as vias diplomáticas e militares. Então, geopolítica é isso, essa relação de poder, né, entre os estados. Como um se apresenta para o outro, né, como um consegue mais do que o outro. O maior símbolo dessa divisão capitalista e socialista foi o Muro de Berlim, que é essa foto que a gente tem ao fundo aqui. A cidade de Berlim, lá, né, na Alemanha, ela ficou dividida em duas partes. Berlim Oriental, que era a parte socialista, e Berlim Ocidental, que era a parte capitalista. O muro, né, ele foi erguido pelo governo oriental, que é a parte socialista, para impedir a fuga dos moradores para o lado ocidental, que era o lado capitalista. Então, muitas famílias elas foram divididas, né, com essa construção desse muro, e as disparidades ali econômicas e de vida eram muito visíveis. Então, um lado era muito pobre e o outro lado estava prosperando. Então, o lado socialista passava fome e eram as pessoas que queriam fugir, né, daquele regime, do que estava acontecendo ali dentro daquele muro. E o lado ocidental, que era o lado capitalista, ele visivelmente estava prosperando e as pessoas queriam fugir para poder conquistar uma vida melhor e sair daquela miséria, daquela pobreza. Em 1989, o Muro de Berlim caiu, ele veio ao chão. Isso marcou, né, a queda ali da União Soviética. Vários países deixaram o bloco socialista, que era o bloco soviético, e passaram a adotar essa economia de mercado, que é essa economia capitalista. A União Soviética, então, ela deixou de existir em 1991 com a independência das suas repúblicas. Então, todos aqueles países que faziam parte daquele grande bloco socialista, eles tiveram a sua independência e puderam adotar o regime, né, o sistema comercial ali que eles mais quisessem. Poderia tanto continuarem, né, como socialistas, como adotarem a economia de mercado ali, a economia capitalista. A maioria deles adotou pelo sistema capitalista. Os Estados Unidos surgiram, né, como uma grande potência econômico-militar, então, porque, querendo ou não, a partir desse momento que cai o Muro de Berlim e a União Soviética ela é extinta, os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria, né, porque o sistema deles se sobrepôs ao sistema ali socialista. Então, eles surgiram, né, eles cresceram ali como uma grande potência, tanto econômico quanto militar. E isso contribuiu para a difusão do estilo de vida americano, né, e um maior consumismo. Então, a partir disso, o estilo de vida americano de trabalho, de propriedade privada, né, principalmente do consumismo ali, ele ficou, né, em destaque. O fim da Guerra Fria marcou o início da chamada Nova Ordem Mundial, né, onde informação, mercadoria, serviços, capitais, que é o dinheiro circulando, se tornaram intensos, né, com a integração daqueles países que antes estavam divididos. Então, antes o mundo era dividido, né, naqueles dois blocos, ali naqueles dois sistemas econômicos, e não existia, né, uma integração de todo mundo. Com o fim, né, do sistema socialista ali, então a gente tem a ascensão do sistema capitalista e essas trocas e interações, né, acontecendo. Então, aí que a gente tem a ascensão da globalização. Como a gente viu, né, essa globalização é o processo do aprofundamento da integração econômica, social e cultural entre todos os países do mundo. Grandes empresas, grandes comércios, né, prestação de serviços, eles passaram a se espalhar, né, por diversos países, não ficaram limitados àquele país, àquele local de origem, onde nasceram. Então, as empresas puderam se espalhar ao longo do planeta, ao longo do globo, né, em um processo denominado mundialização ou internacionalização. Isso daí referente às empresas. A globalização proporcionou a chamada
economia global, que tem a tecnologia como principal propulsora das atividades econômicas e das relações entre os países. Então, a partir da inovação tecnológica, essas barreiras, passaram a cair e os países puderam ter todas essas trocas, tanto comerciais quanto trocas culturais, enfim, todos esses processos que a gente viu e conhece, que a gente tem no nosso dia a dia. As grandes navegações talvez tenham sido o primeiro passo para o mundo se tornar globalizado. Então, lembrando as grandes navegações lá na época em que a Europa era a grande potência mundial, e as navegações serviam para que esses países europeus buscassem colônias de exploração ou colônias de povoamento. Foi um período de procura por novos locais, para fazer comércio e explorar territórios, que aconteceu entre o século XV e XVII. Então, foi isso que a gente comentou aqui. O início da construção de um comércio global, além do continente europeu, com essas trocas comerciais. Então, foi isso, as grandes navegações talvez, como a gente comentou, tenham sido o primeiro passo para essas trocas, esse mundo globalizado. Então, foi um princípio, do que a gente tem hoje. É isso, gente. A gente, então, comentou um pouco hoje sobre a Guerra Fria, sobre esses dois sistemas econômicos que estavam em voga naquele momento, E como um desses sistemas caiu e deu início ao que a gente tem hoje. Não deixem aqui de revisar essa aula, não deixem principalmente de fazer as suas atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!